Ai, ai, como é bom assistir anime dublado, né, mano? Hoje eu vou falar sobre Medalist. Sim, eu assisti Medalist dublado e esse anime tem uma boa dublagem, mesmo sendo um anime com crianças, né? É difícil de adaptar, né, no sentido que não são crianças de fato falando, né? São dubladores mais velhos e tudo mais, mas eu acho que dá pra levar, eu acho que é tranquilo. Passa mais uma sensação de desenho do que necessariamente um anime, mas isso que é muito legal, né? Dá aquele ar mais gostoso de se acompanhar um anime. Bom, Medalist é um anime que tem uma animação extremamente bem feita, mesmo com sendo em 3D, com CGI, né? Apesar do anime ter sido feito pela Indie, né? Então, olha, os caras conseguiram, fizeram um bom anime. Bom, o anime ele acompanha a história da Yotsuka Inori junto com seu professor, né? O nome é difícil de falar, no anime eles falam que é difícil de falar. Akeuraji Tsukara. Akeuraji Tsukara. Que a história, na verdade, principal é a menininha, né? No caso, a mocinha, a Inori. Ela quer se tornar uma patinadora, né? E ela está muito velha pra isso, então eu vou conversar sobre isso mais pra frente. Eu gosto muito de animes de esportes, né? Eu acho que já deixei isso bem claro em alguns vídeos aqui, né? Eu já tenho o quê? Bakuten, acho que eu já falei bastante sobre isso. Qual outro anime de esporte que eu fiz vídeo? Eu não lembro. Acho que Bakuten eu falo bastante, porque eu gosto muito de anime de esportes. Ainda mais quando eles tentam envolver uma carga dramática nisso, né? E quando eles conseguem fazer isso, é muito legal ainda mais. E esse anime ele tem um plus, ele consegue ser dramático e leve, que é muito estranho. E ele consegue muito fazer esse balanço, né? De ter uma coisa mais pesada e triste com um tom mais leve de um anime mais infantil. Talvez seja porque o anime se trata sobre crianças, né? Mas eu queria comentar que tem um tato muito cuidadoso, assim, da autora, ou autor, né, não sei, porque eu não consegui informação sobre gênero, né, do autor, porque o Twitter dessa pessoa é uma paródia do Swadloon. Vou mostrar aqui, é um Pokémon, que tá entre meus Pokémon favoritos. Eu vou postar essa imagem depois na comunidade, pra vocês verem meus Pokémon favoritos, e o Swadloon tá lá. E o Twitter dela é um fake do Swadloon lá, mano. E aí eu não tenho como assumir. Mas eu vou assumir que seja uma moça. Talvez, parece, porque o tato que tem pra tratar sobre crianças é muito grande. E eu digo isso porque, além do tato, né, o tato de como tratar com crianças, né, como a história é tratada com crianças, né, principalmente, e tem zero coisas suspeitas nesse anime, e eu acho que a dublagem também ajuda nesse quesito, né, porque você consegue se identificar muito mais com quem tá falando, e você também não consegue sentir malícia alguma na fala dos personagens, então eu acho que, ó, perfeito nesse sentido. Eu queria mesmo não precisar de ter que destacar isso como um ponto positivo, né, num anime, mas Japão, meus parceiros, vocês entendem como funciona. E se quiser entender um pouco mais sobre o que eu tô falando, é só ver meu vídeo sobre a bizarrice lá que eu fiz. Eu provavelmente vou estar mostrando aqui a thumb e eu vou deixar na recomendada aí. Vão lá ver e vocês vão entender o ponto do que eu tô falando. Tá no card na descrição, por sua conta e risco, vai lá ver. Voltando agora a Medalist, é muito engraçado ver como o mundo competitivo tem essa pecha e máxima, digamos assim, de rotular uma idade máxima pra alguém conseguir entrar no esporte. Ou para as coisas começarem a darem certo pra alguém. Eu digo isso como um parâmetro que a gente pode ter aqui no Brasil, que é o futebol, e que, querendo ou não, é o mais próximo que a gente pode fazer, né, essa correlação em outros esportes que funcionaria em outro lugar, como no Japão. De fato é complicado você ter uma carreira quando você tem uma idade muito mais avançada, mas, porra, meu amigo, a menina é escorraçada no começo do anime porque ela tem 11 anos, meu amigo. De fato, esse esporte é extremamente pesado, porque o professor lá, o Akeuraji, o Tsukasa, ele começou com 14 anos, e pra ele, mano, parecia que era o fim do mundo. O cara não poderia estar pisando no gelo, tentando competir. Eu fiquei tipo, meu Deus, calma, mano. Eu tenho casos aqui no Brasil de várzea, né, tudo mais, que pessoas começam mais velhas, mas é muito raro. Eu entendo que, tipo assim, quanto mais novo é melhor. Mas lá eles falam que, tipo assim, alguém de 11 anos, comparado com alguém que começou com 6 anos de idade a competir, é muito discrepante a mudança. Eu falei, meu amigo, 11 anos a criança ainda tá aprendendo, meu amigo, calma, nossa senhora, meu Deus do céu. E nesse sentido, então, o anime consegue fazer esse ar competitivo muito forte ser expressado desde o começo. Então, você tem avanços, frustrações e um desenvolvimento duplo, né, porque a história gira em torno da Inori, né, querendo aprender o esporte, crescendo no esporte, virar uma patinadora profissional, e você tem um professor que tá querendo ser um professor, um bom professor, porque ele tá entrando nesse mundo agora. Ele era um ex-competidor frustrado, entre aspas, que não conseguiu ter o renome e o nome que ele precisava de ter, mas agora ele, como professor, tá se encontrando novamente nesse mundo. Tanto que no começo ele nem queria ser treinador para início de conversa. Isso é muito legal. É um desenvolvimento duplo, né? Como eu disse no começo. E todo o background, a história que é contada do professor, acaba nos fazendo querer torcer e nos emocionando, né? No meu caso, me emocionou. E querendo fazer torcer ainda mais por eles. Tanto pela Inori, pelo Tsukasa. Você torce por eles. Você quer que eles se deem bem. Tanto pelo Tsukasa ser uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa muito boa de se relacionar. Ver que ele é uma pessoa honesta, nesse sentido. E ele se esforça, né? Pra aprender
junto com ela. E ela também se esforça pra aprender o que ele tá ensinando. E isso é muito fofo e gratificante que tem no anime. Toda a parte das apresentações e competições, como eu disse, a Indy amassou. A animação é muito boa, as músicas são muito boas. O jeito que eles passam essa cena pra gente é muito legal. Eu gosto muito de como que é mostrado. Que, tipo assim, não só os treinamentos são mostrados nesse anime, né? Ele mostra que o pequeno desenvolvimento, ou sei lá, se ela aprender um movimento novo, vai ser incluído esse movimento novo dentro da apresentação, e essa apresentação vai ser mostrada pra nós, o que é muito interessante para um anime que gira em torno de apresentações em si. É claro que se eu tô falando de um Haikyuu, que vai ter um esporte, que vai ter algum personagem que apresenta um movimento novo, provavelmente esse movimento vai aparecer, mas é muito mais pontual. Nesse aqui ele é muito mais explícito, né? É algo que vai mudar um rumo, um nível de apresentação do personagem, então acaba que é muito bem feito nesse sentido. Eu posso dizer que esse anime tem bons coadjuvantes também, né, que é os personagens de apoio. Tem os outros professores, a dupla que era do professor também é muito legal, mas assim como tem personagens bons, tem personagens mais ou menos, eu acho. Eu acho que as crianças funcionam muito bem, mas eu acho que o Ryo, né, que aparece mais pra frente, é um que a dublagem é um pouco estranha, me incomoda um pouco, mas eu acho que dá pra passar. E esse personagem em si, ele é um pouco estranho também. Eu não sei se é por causa da dublagem, mas fica meio nebuloso. É legal ver o desenvolvimento dele, mas eu acho que ele entrou num momento da história que tá meio... Eu não sei porquê, no meio da história tem um time skip de 1 ano. Tipo assim, tem vários rankings, né? Até o ranking 7, se não me engano, que a patinadora tem que chegar pra entrar em competições de alto nível lá, profissional, uma coisa assim. E ela tava no 2, que ela conseguiu entrar. O anime, ele corta 1 ano. 1 ano e pula pro 5, ela tá no 5º já. Então, eu acho que isso é um pouco maluco de se fazer, né? Porque você pula a história em si e corajoso ao mesmo tempo, porque você pula logo pra parte mais interessante. Eu não sei se isso acontece no mangá ou se isso é feito coisa do anime, mas me parece muito coisa de anime. Mas se foi feito assim no mangá, o autor sabe muito o que ele quer fazer e ele sabe o objetivo que ele tem. Então ele sabe muito bem que a partir desse momento ele ainda tem uma história muito grande a se contar e algo interessante a se contar, o que é muito legal. Porque o final, né, dessa pequena jornada, nesse time skip, mostra a Inori com outros objetivos mais claros, né, um pouco mais claros assim no sentido de competição mesmo, e com uma grande competidora que ela quer se tornar, né? Isso é muito legal. Eles apressam um pouco mais a história, mas colocam mais curto esse objetivo, né? De querer competir com a moça lá, super fodona lá, a menininha lá, muito boa, a melhor patinadora, que é treinada lá pelo cara também, é muito bom. Eu acho bem legal você encurtar um pouco esse mundo, né? Mas ao mesmo tempo manter essa história dentro de uma linha muito coesa. É, como eu disse, tem adultos muito bons, né? Eu gosto bastante da duplinha lá, que é a menininha mais estourada com a professora meio maluca também, que é a Ryoka Miketa, e a professora que é a Mario Nati, ou Natin, né, que é o apelido que ela fica. Eu não sei como que fica em português, eu tô lendo aqui agora no Anime List, tá Natin, eu acho que é Natizinha, uma coisa assim. E é muito legal ver que são várias fórmulas de professores, né, de tutores ou qualquer coisa do tipo. Porque ao mesmo tempo que a mãe da Inori tem uma preocupação muito grande com a filha dela, que é a ponto de não deixar ela competir quase, por causa da irmã mais velha, que se machucou e tudo mais. Nesse sentido aqui, você tem professores diferentes mesmo. O Tsukasa, ele é uma pessoa mais acolhedora, mais fofinha, mais bonitinha, que ajuda as pessoas. E enquanto a Nashi, ela acaba sendo um pouco mais estourada, meio sem paciência, e acaba brincando e zoando com a Miketa, chamando ela de Miketa boba ou qualquer coisa do tipo. Meio que contrasta esses dois personagens, né? E acaba que elas são também uma boa dupla, né? E é muito bonitinho de ver nesse sentido, né? São várias formas de expressar personagens. Assim como aparece um novo professor mais pra frente, né? Que eu não preciso nem citar o nome. Que o Tsukasa, ele quer aprender a ser um bom professor e acaba perguntando pra ele, né? Só que o outro professor acaba mostrando, você já é um bom professor. Você não precisa se provar pra ninguém, entende? Você tem que fazer da sua forma e se desenvolver. Claro que se tiver uma coisa que eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Porque além de uma competição, nós somos pessoas que estão querendo ensinar, né? Essas crianças. E isso é muito legal, tá? É muito além da competição. É engraçado que, tipo assim, eu poderia aqui ficar falando muito mais sobre Medalist, explicando a história, que eu acho que não é muito legal. Foge um pouco do tom do que eu sempre comento aqui sobre os animes. Eu acho que é muito mais interessante você ir lá e conferir aquilo que eu tô falando, do que necessariamente escutar só e querer discutir sobre algo comigo sem ao menos ver. Eu acho que vale. Medalist é um ótimo anime pra você assistir. Eu acho que a imagem dele que ele pode criar é um pouco diferente daquilo que você imagina pra um anime, né? Que é algo, não sei. Se você é uma pessoa que assiste mais animes de luta e tudo mais, você vai olhar um anime com crianças e tudo mais, fazendo esporte. Um esporte ainda que é desconhecido pra nós aqui, né? Aqui onde eu moro ainda teve, durante o verão, uma pista de patinação no gelo, do nada, no meio do parque daqui. E os caras colocou, e eu perdi a oportunidade de ir. Agora, depois de assistir Medalist, eu estou muito interessado, se tiver novamente, de fazer. De experimentar pelo menos uma vez. E eu acho que isso que os animes de esporte despertam em você. Despertam vontades e coisas de experimentar coisas novas e diferentes. Conhecer um mundo novo e diferente. Assim como você pode ver em Hajime no Ippo, Ballroom,
no Yokuzo, que é o meu anime favorito, são coisas em animes que nem boxe é um pouco mais relacionado, mas dança de salão, você tem Haikyuu com vôlei, você tem Bakuten que tá falando de dança rítmica masculina, que é um bagulho que nunca passou pela minha cabeça. Então, isso que é legal, é isso que o anime tem que trazer pra você, principalmente no anime de esporte. E eu acho que isso, Medalist consegue traduzir muito bem, e trazer muito bem essa vontade de praticar algo. Medalist, querendo ou não, ele já foi uma recomendação aqui no meu canal. Eu já recomendei as pessoas assistirem esse anime. Para além disso, eu acho que Medalist consegue ser um respiro dentro dessas últimas bombas que eu assisti. Como eu disse no meu outro anime de estranheza lá, né, de crimes e tudo mais, que Medalist consegue ser esse respiro muito bom dentro desse mundo estranho de animes que a gente vê de vez em quando. Uma história leve, uma história concisa e uma história legal de se acompanhar. E sim, já foi confirmado uma segunda temporada. Eu não sei pra quando, mas não vai demorar muito, provavelmente, pelo anime só ter 3 episódios. Eu espero muito mesmo que a Indie consiga fazer um segundo trabalho muito bom. Novamente, né, uma nova temporada sem data e sem data de transmissão, então não tem o que fazer. Nem data de estreia, nem nada do tipo, só um anúncio mesmo. Mas eu espero mesmo que tenha uma boa adaptação. E quando for vir novamente esses animes que eu citei, né, os outros vídeos também que eu cito que vão ter segundas temporadas, eu espero muito bem voltar aqui e falar com vocês de novo o que eu achei. Mas fica por aí. Medalist é um ótimo anime. E pra mim, sem sombra de dúvidas, ele tá uma nota muito boa. Eu nem penso em que nota que eu poderia dar pra ele. Mas estaria entre um 9, um 8 ou um 9. Eu acho um bom anime mesmo. E dito isso, de resto, novamente fica aqui meu agradecimento por terem chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho, né? E eu imagino que toda ajuda sempre será bem-vinda, né? Comentem suas experiências ou inexperiências com o anime, caso tenham curtido tanto quanto eu. Não deixe mesmo de comentar aqui. E agora, como uma última vírgula, fica aqui minha recomendação duvidosa e, claro, porque reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser uma outra música, quem diria, né, meu amigo? Eu vou recomendar Owner of a Lonely Heart, da banda Yes. É uma música que eu gosto demais e eu acho que acaba entrando um pouco no tom de... Eu falei de Jojo nos últimos tempos e tudo mais. Eu acho que Yes, né, não sei se vocês sabem, mas Runabout é uma hand de Jojo. Então fica aí a recomendação, que é Owner of a Lonely Heart, da banda Yes. É uma banda de rock progressivo. Muito boa. E é isso, fiquem todos muito bem. Até um próximo vídeo review ou algo do gênero e tchau, tchau.